Olá pessoal, tudo bem? Hoje falarei sobre o verbo haver impessoal e pessoal dentro de uma locução verbal. Primeiramente, a gente precisa saber o que é um verbo pessoal. O verbo pessoal é aquele que refere-se a um sujeito. E o verbo impessoal é aquele que não tem sujeito. O verbo haver, ele é impessoal quando tiver o sentido de existir, ocorrer ou tempo passado. Ok? Hoje falarei apenas a respeito do verbo haver no sentido de existir dentro da locução verbal. Mas antes de iniciar a aula, gostaria que você clicasse aí no botão de inscrever-se. Inscreva-se e no final da aula, caso goste, clique em curtir. Isso me ajudará bastante. O verbo haver é impessoal dentro da locução verbal sempre que ele ocupar a posição de verbo principal dentro desta locução verbal, acompanhado do verbo auxiliar. Observe os exemplos. Pode haver pessoas no jardim ou podem haver pessoas no jardim. O verbo haver tem o sentido de existir. Ele está na condição de verbo principal, acompanhado do verbo auxiliar. Neste caso, ele é um verbo impessoal e ele está se referindo a um nome no plural, pessoas, mas ele permanecerá invariável porque tem o sentido de existir. O correto é: pode haver pessoas no jardim. Podem haver questionamentos sobre ele ou pode haver questionamentos sobre ele. Novamente, a locução verbal, o verbo haver na condição de verbo principal dentro desta locução e tem o sentido de existir. O correto é: pode haver questionamentos sobre ele. A locução verbal permanece no singular. E quando é que o verbo haver é pessoal? Quando ele tiver o sujeito. Mas o verbo haver é pessoal quando ele estiver dentro da locução verbal na condição de verbo auxiliar acompanhado do verbo no particípio, atentando-se, claro, que o verbo haver é o único que concorda com o nome ao qual ele se refere. O verbo no particípio continuará invariável. O que é o verbo no particípio? É aquele verbo terminado em ado, ido e as suas variações. Observe o exemplo. Os alunos haviam discutido na escola. Percebam que o verbo haver está na condição de verbo auxiliar, acompanhado do verbo principal no particípio discutido. O verbo haver concorda com o nome ao qual se refere. Os alunos haviam e não havia, porque alunos está no plural. Se a oração fosse: ele havia comentado sobre a prova, estaria correto? Sim, o verbo haver dentro da locução verbal, na condição de verbo auxiliar, está concordando com o nome ao qual ele se refere, o sujeito ele. Se você gostou da aula, não se esqueça, inscreva-se, dê o like, isso me ajudará bastante. Até mais.